Olá, tudo bem? Estamos aqui na live, começando agora. Eu terminei o programa na Rádio Inverso, onde eu tô, e pouco antes de sair do ar eu disse que mais uns 10 minutos tal, eu viria para essa conversa aqui. Como eu sempre digo, eu pretendo não me estender, mas às vezes estende, né? Depende de como a gente interagir aqui no Facebook, no chatzinho que vai abrindo à medida que as pessoas vão chegando. O próprio Facebook se encarrega de avisar que estamos fazendo a live e eu vejo que as pessoas já estão chegando. Eu quero começar falando sobre isso. Eu estava falando hoje no programa, foi o tema de abertura praticamente, e depois muitos assuntos foram nessa direção. E essa é a proposta dessa live, né? Nós estamos buscando um líder, porque eu parti de uma notícia que saiu hoje de manhã no G1, dizendo que um rapaz de 24 anos sumiu, né, no Acre. Ele, antes de sumir, escreveu o que foi dito, foi considerado, foram 24 livros escritos, criptografados, tal, nas paredes, no chão, no teto, uma estátua, misteriosamente apareceu lá uma estátua de Giordano Bruno, pesada, cara, tal. Os pais dizem que não tem ideia de como aquela estátua apareceu lá. Um quadro com um rosto dele desenhado com um ET atrás, enfim. Essa é a história, né? É, Pessoalmente, eu falei isso na rádio, isso para mim tem um grande cheiro de marketing editorial, porque eu vi as pessoas dizendo, eu quero livro, tal. Não vou entrar no mérito, eu não posso dizer o que é ou deixa de ser. Agora, o que me chama a atenção, e é isso que eu quero comentar, e vou partir disso, porque quando eu fui ver os comentários na própria página do Facebook dele e na própria matéria do G1, grande parte dos comentários era de gente dizendo o seguinte: este é um cara à frente do seu tempo. Ele está trazendo verdades irrefutáveis. Os livros dele devem estar sendo perseguidos. Ele foi perseguido como foi Giordano Bruno, tal. E uma série de teorias conspiratórias e de expectativas criadas numa história que pode ser tudo, incluindo um cara com esquizofrenia, enfim, que projetou a sua loucura naquilo que se chama de criptografia, por exemplo. Não estou dizendo que seja isso. Mas o que me chama a atenção, e é isso que eu quero destacar, é a nossa sede por líderes. Eu me lembro quando houve o movimento aquela grande revolução de 2013, junho de 2013 no Brasil, uma das críticas que especialmente a imprensa fazia era: quais são os líderes? Quais são as pautas? Quais as reivindicações? Quem está à frente desse movimento? E muita gente se colocava de maneira até meio cara de pau à frente do movimento e era refutada imediatamente, porque o movimento era orgânico. Não havia necessidade de um líder. Talvez a tecnologia, as redes sociais, a internet esteja nos ajudando a entender um pouco mais de como as coisas podem funcionar organicamente e caoticamente, muitas vezes. E vai aos poucos fazendo com que a gente questione, apesar de estarmos ainda muito tímidos nisso, essa referência de alguém que nos conduza, um pastor que leve a manada que somos, o rebanho que somos, em direção ao paraíso. Isso não é um fenômeno dos dias de hoje. Desde sempre os seres humanos querem o seu líder e ficam buscando. Seja na política, seja na religião, seja nos movimentos sociais, nós somos configurados assim. Da maneira como somos criados, porque você sabe que a forma ocidental que nós somos criados, né, com muito amor pelos nossos pais, tal, não é a única. Existem tribos, aliás, antigamente, muito antigamente, há milhares e milhares, talvez centenas de milhares de anos atrás, logo no começo da raça Homo sapiens, os seres humanos não eram criados pelo pai e pela mãe. Ainda hoje há tribos que são assim. Ele é responsabilidade comunitária. Ele é um filho da comunidade. Não estou dizendo que deveria ser assim, que é melhor ou que é pior. Mas eu estou dizendo que essa referência paternal e maternal e parental que a gente leva adiante nos ajuda, se não rompermos esse limite de imaturidade, a durante a vida transferirmos essa expectativa que num determinado momento nós projetávamos nos pais, no Estado, nos políticos, nos pastores, nos padres, nos líderes religiosos. E tem muita gente que sabe disso e que se aproveita disso. Então,
Coloque-se como um líder. Venda uma imagem de alguém que sabe um pouco mais. Faça um olhar austero, ponha uma roupa diferente ou faça algum discurso específico e haverá adeptos, haverá líderes. Hoje, durante esse encontro que a gente teve aqui na rádio, no Mensagens Chegam pela Manhã, na radioinverso.com, o estímulo foi quase que durante as 2 horas para que você aprenda, antes de se tornar devoto, de se apressar a apontar para alguém dizendo meu guru, meu mestre, meu líder, que você aprenda a se enxergar. Geralmente quem usa esses discursos de líder, de rebanho e tal, vendem muitas ilusões, vendem muitas ufanias, muitas distrações e tratam o mundo de maneira muito maniqueísta. Eu estava falando mais cedo, o que reúne as massas, muito mais do que a expectativa ou a esperança de um alvo a ser conquistado, é um inimigo a ser combatido. Não é à toa que nós vemos, por exemplo, nessas guerras políticas, a construção de inimigos. A esquerda só se refere ao mal falando é a direita, porque a direita quer matar, a direita quer roubar, a direita... E a direita faz o mesmo em relação à esquerda, criando polos, criando maniqueísmo e criando soldados de ódio, tanto de um lado quanto de outro. A religião precisa vender Deus mais o diabo. Eu já contei algumas vezes aqui que numa fase da minha vida havia muita cobrança em relação à minha linguagem e tal. Você precisa falar do pecado, você precisa falar do diabo. Eu falei, ué, preciso falar o quê? Isso foi uma das razões pela qual eu fui me distanciando de uma linguagem mais específica, falando com um público mais específico, como foi muito bom durante um tempo na minha vida, mas hoje eu não me prendo aos símbolos que as pessoas querem, justamente para essa guerra de maniqueísmo. Mas antes eu dizia, eu penso que a melhor maneira da gente lidar com isso é enxergando em nós, porque somos assim, a nossa ambivalência. Eu sou diabo e eu sou Deus, eu sou santo e eu sou demônio. Claro que no sentido figurado, né? Não estou dizendo que eu sou Deus ou que eu sou diabo, não é isso. Mas em mim há bondade e a maldade, há sombras e há luzes, o tempo inteiro. Eu sou um cara capaz de produzir beleza, poesia, arte, música, eu estou falando como raça humana, né? E ao mesmo tempo produzimos guerra, conflitos, mortes, traições, desgastes e coisas do tipo, torturas, manipulações, controle. O ser humano é capaz de coisas incríveis. Não é difícil olhar para a humanidade, para a nossa construção científica, tecnológica, social e artística, né? E nos maravilharmos. Mas ao mesmo tempo também não é difícil sair pelas cidades e ver a tristeza que muitas vezes é a produção humana. Então, uma vez que eu, nesse exercício de autoconhecimento, de revisar as minhas intenções, de me questionar, de me confrontar, de assumir as minhas dúvidas. Esse foi um tema que falamos muito hoje no programa. Quem de nós não tem? A dúvida nos movimenta, a dúvida nos inquieta, a dúvida não permite que a gente fique numa caixinha, na posição defensiva, achando que conhecemos a verdade e toda verdade diferente da nossa deve ser refutada e combatida. Muito pelo contrário, a dúvida me deixa mais atento. Claro que eu não vou viver somente em dúvidas. É bom que a minha dúvida me conduza a alguma resposta. Mas se eu mantiver a minha mente aberta, quando eu chegar naquela resposta que a dúvida me conduziu, nela outras perguntas, mais dúvidas e, consequentemente, mais movimentos. Então que a gente mantenha esse entendimento em relação ao que somos, para que a gente não espere do outro algo diferente. Todos têm ambivalências, todos têm dúvidas, todos somos imperfeitos. E é essa imperfeição que na coletividade, aceitando uns e os outros, nos torna maiores, não necessariamente como indivíduos, mas como raça, como entes, como humanos. A humanidade é o coletivo dos humanos. A humanidade melhora ou piora na medida em que eu, pessoalmente, melhoro ou pioro. A soma de tudo isso vai compondo aquilo que, no fim das contas, nós chamamos de humanidade. É por isso que eu vivo dizendo que, na minha opinião, consciência, muito mais que um movimento individual, é um movimento coletivo. O que é individual é o autoconhecimento. É esse processo de viagem interior.
mas isso deve se projetar na coletividade. E isso inclui os contrastes, as diferenças e não as adesões. Então, cuidado com os líderes iluminados, com os mestres carismáticos, com os gurus incontestáveis, porque ninguém é incontestável. Seja o político X ou Y, seja o líder F ou H, todos somos humanos. E reconhecer essa humanidade dentro da gente, na minha opinião, nos livra dessa armadilha que tantas vezes a nosso condicionamento cultural nos coloca. Tá? Obrigado a Egli. Um homem livre não é necessariamente um Deus, nem um líder. Aliás, o Egli, eu estava falando no programa hoje que a dúvida e a liberdade conjugam. Se eu sou um cara das certezas, das afirmações inequívocas, incontestáveis, eu sei, eu conheço a verdade e tal, eu me torno escravo disso. Eu não posso nem me enxergar e muito menos me expor como ser humano, porque agora eu criei uma persona, eu criei uma imagem, eu criei uma miragem. E eu vou passar a vendê-la porque é essa imagem que as pessoas compraram. Isso pode ser bom para o meu ego, isso pode ser bom para o meu bolso, isso pode ser bom para uma série de aspectos para o lado de fora, mas não para o lado de dentro. A dúvida me dá liberdade. Eu posso dizer e me contradizer. Eu posso ir e resolver voltar. Eu posso querer aqui e depois não querer mais. Estou em processo de evolução, de transformação, de expansão. E isso inclui os movimentos. A vida tem muitos sentidos, dizia a Rádio Inverso. Então é fundamental que eu inclua na minha vida a aceitação da dúvida. Eu não estou aqui, o Abu Janra falava no Provocações, né? Idolatre a dúvida. Eu não chego a tanto. Eu não acho que a dúvida deve ser idolatrada, mas deve ser valorizada. E então eu chegarei a respostas, mas que não serão conclusivas, nem definitivas, nem absolutas e nem incontestáveis. Nada na vida é incontestável. Lídia Malatesta, enquanto ser humano não sair da infância, vai precisar de tutores. Tem razão, Lídia. Eu acho que esse é um aspecto muito claro da nossa infantilidade. Mas os tais tutores que poderiam nos levar para fora da infância, nos mantêm na infância. Porque serem tutores é a profissão, é a remuneração, é a gratificação, é a identificação que fazem. Então, não vale a pena. Veja, por exemplo, no caso dos políticos. Que político se interessa em um país, vamos falar do Brasil, desenvolvido culturalmente, educacionalmente, politicamente, socialmente? Qual político? Nenhum. Muito pelo contrário, nós vemos, sem exceção, né, nos políticos de mais exposição, vamos falar dos presidentes do Brasil, todos criando estruturas de dependência, estruturas de fragilização social, ainda que, por outro lado, haja algum tipo de compensação financeira. Mas é a fragilização social para que a gente seja sempre imaturo. Não deve haver questionamento, não deve haver outras verdades, não deve haver porquês, não deve haver dúvidas. Siga incontestavelmente seu líder. E quando seu líder, de alguma maneira, estiver exposto a qualquer tipo de contradição, né, não questione. É perseguição. Essa é uma característica dos líderes carismáticos que usam a credulidade do povo para se tornarem, pelo menos se sentirem superiores. Né? Se você estiver, seja na política, seja na religião, seja na tua família, seja lá onde for, lidando com gente que não admite questionamento, que se coloca sempre como o expoente do absoluto e da verdade, que não tem nenhum tipo de elasticidade para nenhuma autocrítica, onde o pensamento é inibido. Se você pensa diferente é porque você está indo para o lado de lá. Né? Onde se coloca isso, lado de lá, lado de cá, nós aqui, eles lá, tal. Cuidado, cuidado. Essa é a base do fundamentalismo. E onde há fundamentalismo não há racionalidade, não há serenidade, não há clareza. Há somente voluntariedade, há somente adesão a quem, no fim das contas, se esconde atrás disso, por interesses assim não muito publicáveis. Tá? Daqui a pouco vamos terminar. Maria José, muito bom, continuarei sempre trazendo luz a todos. Continue. Obrigado, Maria. Valeu. Hamilton Lacerda, fala Flávio. Tudo bem, Hamilton? Você entendeu o que eu quis dizer? A Egli pergunta.
Eu quis dizer que é um homem livre, não precisa de guru ou líder. Não, sem dúvida. E concordo contigo, Egli. É isso aí. Eu só estendi o seu comentário aqui. Não disse que você. Não pensei que você dissesse outra coisa. Adriana Carla, saudade da sua voz. Adriana, então ouça a rádio. Eu estou no ar todo dia. Todo dia. Em vários momentos do dia. De manhã ao vivo, mas depois tem reprise. De segunda a segunda. Aqui na radioinverso.com. Então tá. Cristina Vieira, obrigado. Obrigado a todo mundo, tá? Eu falei que eu não ia me estender muito. Eu acho que dessa vez eu consegui. Eu acho. Um beijo para você. Obrigado. Fica bem, e não esquece de ouvir a Rádio Inverso, porque hoje eu fiz um pequeno resuminho assim do que nós falamos hoje, durante o programa, mas os assuntos sempre são muito mais extensos e muito mais diversificados. Radioinverso.com, no Taneim também é possível ouvir, e aplicativos. Um beijo, fica bem, se cuida, até a próxima.